oposta à fé. E quando a gente fala de fé, e você vai para o livro de Hebreus, ali é destrinchado o que significa no capítulo 11. Quem lembra? Vamos lá. A fé é o quê? O firme o quê? Calma. Relaxa. Vamos lá. Repete comigo. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não... Agora diz assim para o seu irmão: como é que eu posso fundamentar a minha vida em algo que eu não vejo? Aí diz assim para o seu irmão: isso é que é fé. É meio abstrato, mas fé é exatamente isso. É você acreditar, é você ter a convicção e a certeza de algo que você não vê. Por isso que a gente fala, a Bíblia diz que ela é o fundamento. Então, dentro do padrão do cristianismo, e só no cristianismo você tem isso. Não adianta você ir para religião nenhuma. Você não vai encontrar em nenhuma religião com tanta precisão e graça algo que abalize a fé como ela tem que ser abalizada, que não seja o cristianismo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se... Mas não é só o firme fundamento. Ele diz também que ela é o quê? Ou a prova, em algumas versões. A certeza. A versão original seria a substância das coisas o quê? Poxa. Primeiro, ela é o fundamento daquilo que eu não... Mas agora ela é a substância, ou a prova, ou a certeza de algo que eu espero. Aquele sorriso meio amarelo diz: isso é fé. Corra atrás. Simples assim. É por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus. Porque você só vai alcançar isso se você se derramar diante de Deus. E é aí onde a gente quebra toda e qualquer religião. E é exatamente nisso que Deus começa a tratar o coração de um homem chamado Josué. Ele diz: depois da morte de Moisés, seu servo do Senhor, perdão, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão. E aí eu não quero entrar muito no mérito do Jordão, até já preguei sobre isso. Repita comigo: o Jordão tem tudo a ver com a natureza do ser humano, com o que é natural. E aí eu já falei sobre isso aqui, mas vale a pena nós pincelarmos. Que quando o povo foi atravessar o Jordão, a ordem que foi dada era para que os sacerdotes pudessem primeiro colocar os pés. Mas de que forma? Quem era que estava no lombo deles? A arca de Deus. E quando eles entram no Jordão, as águas do Jordão se abrem. E aí Deus, eu já falei sobre isso aqui também, Deus de maneira sobrenatural manda que eles tirem o quê? 12 pedras daquele rio, trabalhadas pelas águas. Mas Deus é um Deus extraordinário. Ele manda que 12 pedras do rio saiam, mas que também 12 pedras do deserto entrem naquele lugar. E aí eu não vou demorar sobre isso, já preguei, né? Quem não lembra depois, procure saber com os irmãos o porquê desse mistério. E aí quando Deus, ele de certa forma, manda que o povo se prepare para atravessar o Jordão e entrar na terra que ele disse que estava para dar aos israelitas, Deus está dizendo assim: olha, eu vou levar vocês agora a um outro nível, a um nível de profundidade e de fé que somente aqueles que de certa forma desejam podem entrar. O que tinha sido dito há 400 anos, o que vinha sendo orado há 400 anos, agora vai ser cumprido. Agora é interessante, olha o que Deus diz no verso 3: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Diz assim para o seu irmão: eles ainda estão na promessa. E aí a gente falou que fé é o quê? Das coisas que se...
Uma promessa é algo que você espera. Então, se nós não tivermos a certeza de que Deus vai fazer algo, deixa eu te dizer uma coisa, segundo a epístola de Judas, é bom você nem esperar. Se você não tiver convicção, desista do propósito. Pastor, como é que eu faço então para ter convicção? Você tem que buscar a Deus, você tem que ler as Escrituras, estar afiado no propósito de que Deus vai fazer. Como prometia a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Aí ele entra, seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. E aí vem algo que marca muito o meu coração e deve marcar o seu também. Ele chega no verso 6 e diz algo assim que deveria ser preocupante. Mas na verdade Deus está dizendo para ele: seja, e o que mais? Aí diz assim para o seu irmão: aí acaba aquilo que Deus tem que fazer e entra o que o ser humano tem que fazer. O que ele diz? Seja o que agora? E o que mais? Diz para o seu irmão: não é Deus que vai fazer isso por ele, é ele que tem que fazer. Quem já leu O Homem do Céu? Os cabeçudos que não leram, está perdendo tempo. E eu acho é tome, porque muitas vezes está apanhando, porque não está fazendo uma coisa tão simples. Naquele livro, O Homem do Céu, quem leu de novo, levanta a mão. Você lembra que tem uma hora que os caras quebram as pernas do irmão, não é verdade? E mais ainda, os camaradas, spoiler agora do livro, vamos embora. Os camaradas defecam, quem leu o livro lembra disso? Defecam e fazem o quê? Enrolam ele nas fezes. Você precisa ler esse livro. Quem quer ser mais crente? Você está perdendo tempo. Enrolam ele nas fezes. E aí ele em desespero, imagina, você não pode correr, está com as pernas quebradas. Negócio da poxa, doente. E aí, do nada, todo mundo começa a ficar doente. A turma começa a pipocar de tumores. Quem lê o livro, lembra? Aí tome tumor para todo lado. E tem um líder, um dos líderes desse movimento dentro da cadeia, que era o que queria matá-lo. Foi o que estava mais comprometido, cheio de tumores. Aí todo mundo fica lascado. Aí quem você acha que não tem um tumorzinho sequer? O irmão que jogaram na merda. Aí o que é que Deus manda ele fazer, quem lembra? Cuidar de todos eles. E ele vai e cuida de todos aqueles que estavam carregados de tumores. E o que acontece, quem lembra? Todos eles se convertem. Cara, esse livro ele é surreal. Mas tem algo interessante quando quebram os joelhos dele, que Deus vai dar fuga. Tem uma hora que Deus diz para ele: levante-se e hoje você vai sair desse lugar. Quem lembra? E ele diz assim: Deus, mas os meus joelhos estão quebrados. E realmente. Só que Deus diz para ele: levante-se. Mas como? E Deus continua: levante-se. Aí quem lembra, quem lê o livro, ele sobrenaturalmente se levanta, coloca-se sobre suas pernas, e aí ele miraculosamente atravessa toda aquela prisão de uma forma sobrenatural. A fuga dele, até no aeroporto, quem lê o livro, né, sabe, foi surreal. Deus mudou o rosto dele. Está todo mundo assim: mas pois é, você devia ter lido, você vai ter mais fé. Então, quando eu li a primeira vez, eu falei: Deus, isso é doideira. Eu falei: Senhor, peraí, o cara está com as pernas quebradas, como é que pode? Mas foi fé. Ou seja, o que Deus deveria fazer era curá-lo miraculosamente das pernas. Mas qual era a parte dele? Ser forte e corajoso. E ele com dor mesmo foi se levantando, de repente o cara sai de maneira sobrenatural.
andando daquela prisão sem mais nenhum problema nos seus ossos. Aí toda vez que eu li essa história, eu me lembrava dessa parte. Seja forte e corajoso. O que que Deus está dizendo? Tem coisas que não adianta. Se você não tomar posição, não, pastor, mas eu não consigo. Você consegue. Deus não vai te dar nada, nenhum tipo de tentação, nenhuma prova que seja sobre-humana. Não vai fazer isso. Ele só vai dar o limite que você suporta. Porque Deus sabe até onde nós suportamos. E tem um momento em que aquele irmão, ao se posicionar e compreender o propósito de Deus na vida dele, Deus de maneira extraordinária. Quem conhece toda a história de Josué sabe. Só que eu gosto muito desses detalhes das Escrituras. Olha só. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Olha o que diz o 7, de novo. Somente o quê? Mas agora não é só ser forte e corajoso. E o que mais? E aí deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos num tempo que, se você não tiver consciência disto aqui, vai entrar ano e sair ano, e você não vai conseguir subir alguns degraus espirituais na sua vida. Por quê? Porque você não vai obedecer a essa ordem. Mas Deus, Senhor, veja bem, é que, cara, tem coisa que não adianta. Deus espera que você faça. Seja forte e corajoso. Agora seja forte e muito corajoso. Eu acho interessante que Deus depois para ele: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe, irmãos, as Escrituras devem ser o ponto máximo para que eu e você possa alcançar essa plenitude de relacionamento íntimo com Deus. Algumas semanas atrás, eu disse à minha esposa: eu tive um sonho bem surreal. E contei para ela, como é algo muito pessoal, só contei para ela, conversei. Falei: bem, eu não sei o que vai acontecer nesse aspecto, mas Deus me mandava fazer exatamente assim. E é impressionante, de 15 dias para cá, e Deus sabe muito bem o que eu estou falando, como essa verdade que Deus relatou no sonho, de ser forte e corajoso, e de declarar no mundo espiritual algumas verdades, tem sido extraordinário na minha vida. Se você não é alguém que determina ser forte e muito corajoso, e mais ainda, ter o cuidado de obedecer a tudo que está designado nas Escrituras, você não vai conseguir romper alguns limites. Sabe por quê? Porque você vai fazer somente aquilo que você acha que está certo. Você não pode fazer aquilo que você acha que está certo. Você tem que fazer aquilo que Deus disse que você tem que fazer. Você tem que compreender isso. Para você romper alguns limites, para você começar a quebrar algumas circunstâncias na sua vida, você tem que ser alguém determinado a obedecer aos princípios que estão intrínsecos na palavra de Deus. Eu acho o máximo quando Deus: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. E não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Por que você acha que Deus está dizendo isso para Josué? É porque há uma grande possibilidade, sim, não só dele, mas também minha e sua, de sairmos desse propósito. Mas esse verso 8 ele mexe comigo, e
E como há 3 semanas atrás Deus ministrou muito isso numa madrugada ao meu coração. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar. Mas não é um meditar comum. Você tem que meditar de dia e de noite. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava na cama, a gente estava ali abraçadinho, conversando. Eu disse, bem, é impressionante como Deus, Ele tem se revelado de uma forma tão poderosa nesses dias ao meu coração, como nunca em toda a história da minha vida, em ter que descansar em alguns princípios. E muitas vezes, algumas alianças que são dissolvidas, você não consegue entender. E muitas vezes você começa, de certa forma, a sofrer pela ruptura de algumas alianças. Só que entende uma coisa. Por maior que seja a sua estima, seja com pai, com mãe, com irmãos, com amigo, com quem quer que seja. Eu vou até falar assim, tirando sua mulher e seu marido, se são crentes de verdade, o resto, você tem que ser alguém que literalmente vai meditar nas Escrituras, de dia e de noite. E isso tem um propósito, e aí eu encerro. O propósito, Deus, gente, Deus é perfeito, Deus Ele nunca vai dizer nada à toa. Quando Ele diz, medite nelas de dia e de noite, aí aquela vírgula ali mostra, para que você o quê? Cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos romper algumas áreas? Por favor, não fiquem tristes comigo. Não fiquem tristes comigo. Porque além de oração é ensino também. Quando você vai dormir nesta noite, e amanhã tem a certeza de que ao acordar, muitos amanhã vão ficar em casa, outros vão trabalhar. Mas vamos já, a segunda-feira, virou o domingo, você vai ter a certeza que vai para o seu trabalho. E ali você vai entrar no labor diário, para que no final deste mês você tenha, de certa forma, o seu soldo para que você venha então a cumprir todas as suas obrigações, sejam para pagar as suas contas, para comprar alimentos. Entendam uma coisa, quando você é alguém que não compreende o princípio maior da dependência de Deus, segundo as Escrituras, preste atenção ao que eu vou te dizer agora. Deus, Ele começa a ficar em segundo plano, mesmo que você tenha Ele, aparentemente, como seu Deus. E aí também não se assuste com o que eu vou te dizer, é por isso que muitas vezes nós não rompemos em determinadas áreas da nossa vida. Por quê? Porque nós ainda estamos muito ligados em cumprir aquilo que achamos que está correto, e não o que Deus disse que é para fazermos. Nelas medite de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Vamos ficar de pé? Agora lê comigo ali, vamos lá. Só então os seus caminhos prosperarão e você será o quê? Bem-sucedido. Sabe, queridos, é um desafio. É um desafio. Deixa eu te falar uma coisa. Não pare na primeira, nessa primeira investida de Deus para te levantar. Não pare. Não pare na segunda tentativa. Não pare na terceira ou na quarta. Você tem que continuar. Você tem que continuar. Vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza da resposta. Quem aqui fica mal quando a tentação começa a vir e você sabe que você não cede ao pecado, mas
aquilo mexe com você, seja através dos olhos, que é a janela da alma, ou até dos pensamentos, que vêm com muita força para querer te derrubar. E eu não estou falando apenas do quesito imoralidade sexual, eu estou falando da ira, do orgulho, eu estou falando da raiva muitas vezes, eu estou falando de às vezes você está no trânsito, pisar na bola, ou até em algum local quando alguém te provoca, sei lá, dentro de casa, uma situação que você perde a cabeça, grita, e às vezes até xinga, e aí você fica muito, muito mal. É ou não é? Levanta a mão. Diz assim para o seu irmão: parabéns, que bom que você fica mal. É sinal de que o Espírito Santo te incomoda e a palavra de Deus ainda está dentro de você para te corrigir, aplanar os teus caminhos. O ruim é quando você não se incomodar mais. Você pode aplaudir a Jesus, amém? Eu acho mal barato quando alguém liga para mim, muitos de vocês ligam: pastor, pisei na bola, eu não estou legal. Eu falei: glória a Deus. Porque ruim é quando não ligar mais e sumir, aí lascou tudo. Já era, filho. Fica feliz quando você estiver mal. Fica feliz quando tiver, sabe, quando você estiver ruim. Porque o ruim é quando você não estiver ruim. Quem já leu aqui o perfil de 3 reis? O que vocês estão fazendo da vida? Eu falo nesse negócio vai fazer uns 20 anos ou mais. Pelo amor de Deus, me ajuda, gente. Perfil de 3 reis, eu já falei aqui que você lê um dia. Um dia. Tá, hoje, no discipulado com o Júnior, ele falando sobre esse livro, falou: pastor, o que é isso? Eu falei: pois é, só é por isso que eu te falei, eu já li ele 5 vezes vocês. Um livro, gente, vocês vão ler esse livro. Spoiler. Spoiler do livro. Tem um momento em que o Gênesis Edwards, né, que é o escritor, ele faz uma viagem assim, que toda vez que eu leio, eu me acabo de chorar, mesmo já lendo 5 vezes, 6 vezes. É na hora em que há uma investida absurda de Absalão na tomada do reino, na rebelião, na verdade, em que o autor do livro, ele viaja chamando, né, ele diz: Davi, na sua recâmara, chama o profeta Natã. Natã, conversa comigo, me fala um pouco da rebelião de Coré e Datã com Moisés. Como é que Moisés agiu? Porque eu também quero entrar nesse mesmo princípio. Toda vez que eu leio isso, eu falo: meu Deus, nos dê um coração quebrantado e submisso à sua palavra. Porque no livro o cara mostra como é que deve ser a atitude que deve proceder de dentro do nosso coração. Preste atenção, muitas vezes o diabo não vai vir pela imoralidade, pela indecência. Ontem, me acordei assim, sabe, tão cheio de Deus, assim, foi tão maravilhoso. E aí eu levei meu filho para a escola, aquela coisa assim, estava tão tranquilo, de repente não, né, do nada, uma seta, vem, e eu comecei a nutrir uma ira por um cabeçudo que recentemente me desonrou, um cara que eu amei de uma forma que você não tem nem noção, ao ponto de dizer para ele: você não é apenas um filho, você é como um irmão, o irmão que eu perdi, eu te amo. E houve um momento na vida desse cara em que ele estava tão ruim que eu disse: você vai morar lá em casa, você fica lá comigo, são 4 quartos. E a forma com que isso, rapaz, e o diabo começou a fazer me lembrar na hora. É aí onde você usa a substância fé, e você tem que ser forte e corajoso, e você não deve entrar e nem deve emprestar a sua mente para que o diabo venha, porque ele vai, irmão, quando ele não estiver te derrubando numa área de imoralidade, numa área de indecência ou no orgulho, ou seja, ele vai vir por outro caminho, ele vai vir com uma ideia. Poxa, estou dando um exemplo, né? Eu acho o Kleber um líder muito chato. Começa a nutrir, às vezes exige demais,
Eu não quero. Não estou nem aí com ele. Aí você vai nutrindo. E você vai nutrindo. É nessa hora em que você tem que obedecer aos princípios que estão na palavra. Não é a sua vontade. Irmão, não é o desejo que é no teu coração que você tem que cumprir. É o que as Escrituras diz que você tem que fazer. É como você tem que ver as coisas. Sabe, porque muita gente perde bênção. Porque se acostuma com as coisas de... Sabe, vai no automático, se acostuma. É só o irmão, é só o pastor. Eu conheço. Faça isso não. Faça isso não. Todos esses homens de Deus que vêm aqui na nossa igreja, eu os conheço muito. Mas eu nunca vou permitir que o meu coração se corrompa. Mesmo vendo muitas vezes a humanidade, como alguns cabeçudos dizem. Não interessa. A autoridade é autoridade. Sabe, submeta. Faz o que as Escrituras dizem que você tem que fazer. Eu estava dizendo para os meninos hoje, domingo eu vou falar um pouco sobre isso. Falei com muita gente sobre isso desde ontem. Eu vi algo hoje sobre o urubu, que é mais forte do que o que eu falei. Não sei quem chegou a ver esse videozinho hoje rolando. Desde ontem está rolando. O urubu não sabe caçar. Quem viu isso? Alguém viu? Ninguém viu. Só eu. Essas coisas. Diz assim para o seu irmão: o urubu não sabe caçar. Diz assim para o seu irmão: o urubu vive da desgraça dos outros. Diz assim para o seu irmão: ele odeia quem está bem vivo. Ele quer você morto. Porque ele se alegra com a sua morte. Diz assim para o seu irmão: tem gente que é igualzinho urubu. Está esperando a sua queda para poder se alegrar. Espírito de urubu na vida de alguns. Se alegram com a morte e a destruição dos outros. Eu sabia. Vai ficar 5, 10, 15, 20, 25. Mas se acontecer alguma... Eu sabia. Eu não disse. Cara, você esperou 25 anos para encontrar um problema. 30 anos para encontrar um problema. Que isso? Nós não somos urubus. Nós somos fortes e corajosos para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Diz para o seu irmão: você é muito maior do que aquilo que você pensa, porque dentro de mim, de você, a essência de Deus, o espírito de excelência de Deus, para te fazer forte e corajoso. Entenda isso, cara. Sabe, não espere a queda de ninguém. Pelo contrário, sempre procure levantar. Sempre procure erguer. Coloca para... Espera aí, meu irmão, você é melhor do que isso. Você pode muito mais do que isso. Repita comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, nessa